Olá, seja bem-vindo à jornada O Segredo da Superação. Eu sou Renato Meca e eu ensino as pessoas a serem sempre mais felizes, superando seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. No episódio de hoje, eu vou falar com o Rafael Barroso, que é um engenheiro mineiro que mora em São Paulo e tem uma história de superação muito interessante. Está passando pelo processo todo. Olá, Rafa, tudo Boa bem? noite, tudo bem, Renato? Tá me Boa ouvindo noite, bem aí? pessoal. Tudo bem, estou ouvindo bem. Legal, estamos conectados. Que bom, cara. Rafa, um prazer ter você aqui. O Rafa, para quem está escutando a gente agora, ele faz parte de um grupo de mentoria, né, onde eu mentoro e oriento as pessoas, e está passando pelo processo do Código de Superação. E vai ser bem legal a gente ter essa impressão, principalmente de antes e depois, sobre tudo que está acontecendo. Mas olha lá, Rafa, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse. Fala de você um pouquinho. Então, meu nome é Rafael Barroso, tenho 31 anos, minha família está aí em peso assistindo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, então tenho uma família muito unida aí, somos 5 filhos, e hoje eu moro em São Paulo. Eu sou engenheiro eletricista de formação, passei no concurso público em São Paulo, moro em São Paulo tem 3 anos e minha família mora em Minas. E foi lá que eu comecei todo esse processo de busca pelo autoconhecimento, busca por me conhecer melhor devido às dificuldades. Já passei por algumas dificuldades ao longo da vida, inclusive para buscar aprovação para o concurso público. Foi um É momento que difícil, né? eu estudei muito tempo, foram 3 anos de dedicação, então você tinha que ter aquela persistência diária ali, foi uma luta. Eu considero que foi um momento que eu tive uma superação muito grande na minha vida, de estudar até passar ali e não desistir. E quando eu cheguei para realizar esse sonho em São Paulo de ser concursado, ser um servidor público e ter aquela vida dos sonhos, de estabilidade, foi onde eu me encontrei sozinho, morando sozinho, numa cidade totalmente diferente Bem e com diferente de Minas, né? bem diferente, com pessoas diferentes, costumes diferentes. Então foi ali que eu tive que me superar a cada dia e ficando ali sozinho, buscando essa superação, eu encontrei algumas formas de fazer amigos e uma dessas formas foi ir em eventos, palestras, cursos e sempre tive essa paixão pelo autoconhecimento. Então, eu fiz vários cursos em São Paulo, formação de coach, imersão, e foi muito legal essa busca. E até hoje, eu me apaixonei pelo processo e hoje busco. Então, quando eu te De conheci, aprender. já foi. Eu sou um apaixonado por aprender, aprender coisas novas, desafios. Que legal, cara. Você acha que essa fase de essa busca, né, pelo profissional da coisa, de passar um concurso, de ter essa estabilidade, você acha que isso de alguma forma foi alguma coisa que te alavancou até conquistar o que você queria? E aí você sente falta por já ter conquistado e estar numa zona de conforto e sentir falta de conquistar alguma coisa a mais além? Ou você de repente viu que não era o que você queria? As duas coisas. Eu acho que Um, se um pouco de encaixam cada aí coisa. um pouco de cada coisa. Hoje eu percebo que o fato de eu ser engenheiro, ser movido por desafios, assim, minha paixão na profissão é resolver problemas. O que eu mais gosto é quando eu tenho um problema para resolver e luto ali até o final em busca de uma solução. Aí eu entro numa zona de conforto de um serviço público que não tem tantos desafios assim, com uma burocracia muito grande. Isso tem um choque de realidade, apesar de ser muito bem remunerado, apesar de ter estabilidade, você cai naquela dúvida, não, será que vale a pena? E a distância, o fato de eu estar numa zona de conforto e longe da família, eu distanciei um pouco dos meus valores, longe dos meus amigos, daquilo que, por exemplo, Sabe o que acontece? Isso acontece mesmo com o mineiro quando vem para São Paulo. O pão de queijo não é tão bom, né? Aí bate essa depressão aí. é Não, verdade, tô brincando, mas tem muita coisa boa em São Paulo. toda essa mudança para quem realmente se desafia potencialmente, né, cara? E você mudou não só a situação da tua profissão, mas você mudou a tua vida inteira, porque você teve que sair de um ambiente confortável da tua família e mudar para uma cidade, né, uma das maiores do mundo, que é um ritmo
frenético, enfim, né, que é totalmente diferente, né? E me fala um pouco dessa busca, né, pelo conhecimento e de como era o Rafa antes do Código de Superação. Então, antes do código de superação, eu reclamava muito. E foi até em uma das nossas mentorias, o que eu te falei foi, Renato, eu tenho tudo para ser feliz. Tenho saúde, tenho um emprego muito bom, tenho dinheiro, tenho uma família maravilhosa, amigos. E às vezes a gente pega reclamando de coisas simples ali do dia a dia, uma insatisfação constante. E isso me incomodava muito antes, quando eu entrei, essa reclamação e essa insatisfação. Então, E aí, daí você entrou no processo e como é que foi essa passagem durante o curso? durante o curso, além de, igual você falar aqui, a sua história, depois eu quero que você até conte para as pessoas que não te conhecem, que estão nos ouvindo aí, que é muito chocante, foi o que me marcou muito, que a partir do momento que eu conheci o Renato, a história do Renato, eu já mudei. No outro dia eu falei assim, não, isso já é o primeiro passo. Então, só de conhecer a sua história por si só, já tem um grande passo ali de superação e parar de reclamar total, porque ver fazendo o que você faz é de admirar, né, nas suas condições. Pois E é. durante o curso, as técnicas que você passa, inclusive tem uma técnica de para não reclamar e quando você reclamar, você fazer e monitorar ali os momentos que você reclama, isso foi essencial. Então, a maior transformação foi aí nessa parar de reclamar, inclusive com as técnicas ensinadas no Código de Superação, da Liguinha principalmente. Que legal, né, Rafa? Sabe que, né, para o pessoal que não conhece a minha história aqui, eu queria até fazer um convite, né? Tem um canal no Telegram e lá tem alguns vídeos aqui no Instagram também tem, que conta com mais detalhe a minha história. Mas só para a gente não se estender muito, eu morava na Indonésia, eu sou um professor de educação física, trabalhava por uma rede de academias lá da Ásia, que tinha base na Indonésia e cerca de 50 academias espalhadas pela própria Indonésia, Malásia, Singapura e Índia. E aí, um belo dia, a gente foi dar uma volta, né, um encontro do motoclube, e choveu, tinha chovido demais durante a manhã, e logo depois do almoço a gente estava indo embora, porque moto esporte no chão molhado fica muito escorregadio, e foi onde, numa praça rotatória, eu sofri um acidente que me tornou um tetraplégico, né? Quebrei o pescoço na cervical 3 e tive uma lesão medular, o que me paralisou do pescoço para baixo. E aquilo não só acabou com a minha atividade profissional, a minha vida profissional, tudo que eu tinha construído e idealizado para mim profissionalmente, tá? E eu era professor de ginástica e personal trainer nessa rede de academias, e uma das minhas paixões sempre foi a bike. Por isso que eu mantenho elas aqui atrás hoje para me lembrar dessa fase boa da minha vida, onde eu pude participar de competições internacionais como profissional de bike, né? Então as conquistas eram demais. E aquele momento, né, um tombo até bobo, porque eu já caí muito pior de bicicleta várias vezes, transformou a minha vida para sempre. E quando a gente achava que o problema todo era esse, era muito maior, porque eu estava na Indonésia, que não tinha condições de tratar de um paciente desse grau de complexidade. Eu tive uma parada cardíaca de quase 6 minutos. Foi quando os médicos chamaram meu irmão, que foi para lá para me socorrer, e disseram para ele, olha, ele vai a óbito porque nós não temos condições de tratar um paciente desse aqui. Aí o problema começou. Meu irmão conseguiu me transferir para Singapura, onde eu fiquei mais um mês até que tivesse condições de me trazer de volta para o Brasil. E depois de 34 horas amarrado numa prancha, né, em cima do encosto de cabeça e embaixo do bagageiro de cabine do avião, um avião normal de carreira, eu cheguei vivo no Brasil. E aí, na verdade, a minha história começou a melhorar. Então esse foi um ponto de inflexão muito grande, né, onde tinha que reconhecer tudo aquilo de bom que eu tinha passado de uma forma ou de outra, mesmo vindo de uma situação muito negativa. E é isso que eu Renato, ensino. Pode falar. Nesse ponto aí que você passou, qual que foi o principal fator assim que você acha para sua superação? Se você tivesse que escolher um de toda essa história que você contou, assim, você falasse, sem esse eu não passaria. Ou, Cara, foi o seguinte, ó. Na verdade, esse
processo todo que eu ensino hoje é porque eu vivi intensamente cada parte dessa, então cada fase dessa, tá? E eu sempre fui um cara motivado a desafios, principalmente porque um atleta profissional ele tem que vencer a si próprio para poder vencer o adversário, nos adversários numa competição. E eu sempre treinei pessoas, mas de uma forma física. E hoje eu continuo treinando pessoas, mas usando o coração e a cabeça, que é a única coisa que me sobrou, tá? Porque eu até falo que eu sou o famoso saco de batatas, né? Grande, pesado e desajeitado. Cara, a vida é essa, então eu não tenho escolha a não ser superar, passar por cima de tudo que eu sofri, digamos assim, tá? Que eu passei, porque é um problema definitivo. Então eu mostro isso de uma forma muito plausível para poder tirar as pessoas que têm problemas, às vezes, temporários somente, de que pode ser difícil, mas é possível, porque eu passei e conheço esse processo. Entendeu? E aí você pergunta qual foi o ponto. Houveram alguns pontos, cara. O primeiro deles, eu acho que tanta gente trabalhou. Minha mãe fez uma campanha a nível nacional, meu irmão largou tudo aqui e foi para lá, cara. Passou 47 dias dormindo no pé da maca da UTI para poder me salvar, entendeu? Os médicos que foram me buscar em Singapura e que fizeram tudo isso acontecer. Eu não posso, e todas as pessoas que ajudaram aqui também, que rezaram, que mandaram um pensamento positivo para que isso acontecesse. E eu não posso fazer o trabalho de todo mundo, de todas as pessoas, sem em vão. Ficar só reclamando, ficar só desistindo de tudo. E falar, poxa, a gente fez um trabalho tão grande para ele ficar encostado e desistir de tudo agora. Então é um ponto que me motiva bastante. E outro ponto, cara, sem sombra de dúvidas, é poder... A minha filha tinha 10 anos quando sofreu um acidente. Então eu preciso ainda... falar é muito fácil, né? E eu preciso, então, fazer e mostrar para ela que mesmo sem condições, ou até tendo as condições bem reduzidas que eu tenho hoje, eu ainda consigo produzir alguma coisa, de qualquer forma que seja, e ajudar as pessoas. Então esses foram os pontos que me levaram a completar esse ciclo, a passar por cima disso tudo e ver o que sobrou, e o lado bom de toda essa situação, que eu sempre falo, né? A gente vai falar disso já já, e passar por cima disso tudo da melhor forma. E eu me sinto melhor desse jeito. Então foram pontos que me motivaram. Então tudo isso que eu ensino no curso, né, como eu já te falei, nessa parte de mentoria, e você que passou pelo curso, talvez tenha pouca teoria muita aplicada naquilo. É claro que eu fui estudar, eu fui ler sobre isso tudo, eu fui entender melhor como era. Mas lá eu falo com o coração e eu falo com a certeza de quem passou por cada fase dessa. E lembra da história que eu sempre falo que aí a gente vê uma luz no fim do túnel. Mas eu vi que ver a luz no fim do túnel, eu passei por isso, não é suficiente. A gente tem que saber que tem uma saída lá. Se tem uma luz, tem uma saída. E a gente tem que levantar e andar e sair por lá e passar por tudo isso. Olha o Dr. Gil aí, ó. O Dr. Gil foi um amigão, um irmão que a vida me deu, porque foi o cara que foi lá me buscar. Foi o médico que foi lá me buscar e ajudou aí o Gui e salvou a minha vida, cara. 34 horas dentro do avião e o cara me trouxe para o Brasil vivo, gratidão eterna. E sabe o que eu falo, Renato? Que, assim, que eu vejo todos os dias é que você fala que você não escuta o que as pessoas falam, mas sim o que elas fazem. E hoje Exatamente. você faz e mostra aí que nas suas condições você produz resultados e muitas vezes muito mais que pessoas aí com saúde, com total integridade física, não produzem e a gente fica reclamando. Com autonomia, exatamente. Com autonomia. Sabe, eu sempre falei isso, né? Tem duas formas da gente ensinar ou aprender alguma coisa nessa vida. Uma é falando, né? E a outra é fazendo. Ou seja, vendo alguém fazer, que a gente aprende. E, cara, eu tenho uma filha que tem 18 anos hoje, vai fazer 18 anos agora em novembro, e eu ainda preciso mostrar para ela que não importa qual dificuldade a gente pode passar, a gente pode superar, a gente pode vencer. Ela está começando a vida dela agora. Tá? E daí saiu esse curso, porque eu via que tudo isso que eu passei e que eu enfrentei, quando as pessoas vinham até mim e comentavam, como você comentou agora, que às vezes a gente reclama de alguma coisa, eu falava, olha só, cuidado que você vai sentir tal coisa daqui para frente. Ou então, fica tranquilo, porque a próxima fase é tal coisa. Tá? Ou então, o processo de superação, eu comecei a perceber
que não é para um fator isolado. Não é uma coisa que acontece e pronto. É uma série de acontecimentos, como eu falo no curso, e que a pessoa sabendo quais são os próximos passos, o que vai acontecer, fica muito mais fácil de passar. É por isso que a gente sabe. Se a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem que ter o caminho. Quando você conhece o caminho, você sabe quais são os meios mais fáceis disso tudo acontecer. Agora me fala você, como é que você falou durante o curso, e agora me fala do Rafa depois do curso, depois desse processo todo, depois desse conteúdo que você já viu do curso e das mentorias que a gente fez. Cara, o conteúdo do curso eu acho que vale a pena. Cada exercício que você faz, cada tarefa, cai uma ficha. Então, todo dia e a cada mentoria, cada encontro que a gente fez, e você conversando comigo ali, eu saí transformado de cada encontro. Então, por exemplo, teve uma mentoria que você me explicou muito a fundo a técnica da rosa, que não é que a rosa sai de dentro do caule, no meio do pedregulho, no meio dos espinhos, e brota aquela flor bonita, que não é as pessoas que vão lá e colocam perfume nela, colocam cor nela, e sim de dentro para fora. Então isso mostra de onde que vem essa força sua e de onde que tem que vir a força nossa, que você sempre fala, não é sobre as pessoas ao seu redor, não é sobre o seu emprego, é sobre você. Então você tem que fazer a diferença. Então e isso não importa. Às vezes as pessoas acham que o problema está no trabalho, talvez como você tenha passado por isso. O problema está em ter saído de casa, o problema está na vida pessoal. As pessoas têm os problemas alocados em alguns lugares, mas a gente resolve tudo isso porque, usando, né, a teoria da rosa, a gente sabe que uma rosa ela vai melhorar o ambiente onde quer que ela esteja. E talvez as pessoas se identifiquem por aí. Né? E em cima disso tudo, tem mais um ditado que eu falo sempre, que às vezes as pessoas reclamam daquilo que as pessoas reclamam, pode ser o sonho de muita gente. Né? E você escutou eu falar disso porque é um concurseiro aí, aprovado já, que sabe como é que é difícil, e muitos das pessoas que prestam concurso, eu acho alguma coisa em torno de 90% das pessoas, ou até mais, acabam desistindo, porque não são aprovados de primeira, nem de segunda, e aí muda a rota, e aí se perde pelo caminho e desperdiça todo o tempo. Né? Fala aí, você que é um aprovado de concurso, o caminho é longo. Você sabe quantas provas eu fiz até ser aprovado? Não, cara, nem imagino. Chuta. Sei lá, umas 4 ou 5, imagino. 27 provas de concurso durante 3 anos. 3 anos, não sabia que tinha tanto concurso assim. Mas, cara, a vida é essa, você viu um objetivo, você estudou para isso, é um cara que sabia o caminho, tá? Mas o caminho, talvez, né, pela sua idade e tudo mais, é um caminho que você já estava acostumado a estudar para a prova e passar para aquilo. O que você não estava acostumado era morar fora da sua casa, era ficar longe da namorada, era ficar longe dos pais, longe do pão de queijo, que é difícil. Longe dos amigos. Longe dos amigos, mas o processo é esse, cara. E fala aí da moto, né, que você depois que viu isso tudo, voltou a andar, conta um pouquinho disso pra gente. Então, além disso tudo, é o que você falou. Muitas vezes a gente foca ali num problema que às vezes nem é o problema e fica reclamando daquilo. Você vai ficar reclamando do emprego, da cidade, mas esquece todas as outras coisas que estão faltando ao seu redor. E uma das coisas que estavam me faltando era ter um hobby. Eu não tinha um hobby, então ficava lá sozinho e reclamando. Então, a partir desse processo todo, eu resolvi voltar a fazer trilha de moto, que é o meu principal hobby hoje, andar de moto, estar com os amigos também. Então, eu estou voltando a viver e permitir viver a cada momento ali, os momentos bons da vida ali, curtindo. Então, isso foi o que fez uma diferença também na minha vida aí nos últimos tempos. E me fala então, você me falou muito do que te trazia angústia e tristeza, né? O que te traz hoje é mais alegria, mais satisfação? Então, o que me traz alegria hoje é estar próximo das pessoas que eu gosto. Então, quando eu estou com pessoas, por si só, eu já sinto muito bem. Quando eu estou com família, com amigos, vivendo esses momentos bons ali, eu me sinto num ambiente confortável, eu me sinto feliz. Superação de problemas e desafios é outra
outro fator, então reconhecimento profissional, desafio, e fazer essas atividades, igual, por exemplo, eu falei, eu gosto de correr. Então, hoje eu saio para correr, treino corrida, são exercício físico, são atividades que me dão prazer, andar de moto. Então, tem Exato. esses itens que é muito aquilo que você fala, é focar na solução e não no problema. Então, Exato. muitas Você vezes... sabe, você conhece hoje quais são os seus pontos ou o seu ponto de maior fraqueza? Sei Você qual conseguiu é o meu identificar ponto. isso? Consegui E aí você sabe identificar e já que aprendeu como... pode falar. o meu ponto de maior fraqueza hoje é tomada de decisão. Às vezes eu penso muito, fico pensando muito o que vai acontecer, fico parado ali e as coisas vão passando, o mundo vai passando, ou às vezes me preocupo com o que os outros vão pensar e deixo de agir. Então isso é que eu trabalho sempre ali. E antes era reclamar, com certeza. Hoje eu já não reclamo tanto mais. Que bom, né? Fala aí como é que você fez para parar de reclamar tanto. Cara, sinceramente, você e sua história foi o principal. Foram duas coisas que você me falou que hoje eu levanto e agradeço todo dia. Uma delas é você falar que você não consegue coçar nem seu próprio nariz. Depende de uma pessoa para coçar o seu nariz. Então, muitas vezes a gente não agradece por tudo que a gente tem na vida. Talvez coçar o nariz, talvez andar, subir escada, poder fazer um passeio. São coisas que para a gente é simples, é habitual, mas aquilo, quando você perde aquilo, você se sente privado daquilo. Você fala assim, nossa, é tão importante, e principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Eu nem gosto de shopping. Eu fui no shopping agora que reabriu lá em São Paulo, eu achei o máximo andar no shopping, porque o ser humano gosta daquilo que é escasso. Então, aquilo que é Exato. escasso que você vai gostar. Então, o que você tem em abundância, você não dá valor. Então, muitas coisas simples que são rotineiras nossas, a gente não dá valor. O simples fato de coçar o nariz, por exemplo. E a outra coisa que você me falou, que me fez parar de reclamar, foi a questão quando você falou qual que é o sonho de todo tetraplégico, que foi muito forte para mim. Você quer contar aí ou eu posso contar? Pode contar, vamos ver como é que bateu a história. Você falou que o sonho de todo tetraplégico é ser paraplégico, que se você mexesse os braços, você teria uma independência muito grande, que você ia conseguir se locomover, não precisaria de enfermeira 24 horas por dia, poderia andar, fazer várias coisas hoje que você não consegue fazer porque você simplesmente não tem um movimento de braço. E conclusão da história é que tem sempre alguém gostaria de estar no seu lugar, independente de qual seja o seu problema, tem alguém Aquilo que que você gostaria de reclama estar. pode ser o sonho de outra pessoa, exatamente. Isso. Exatamente, Rafa. É muito legal. Eu te convidei para essa live, nessa posição, nessa semana, onde eu mostro para as pessoas como é possível. Pode não ser fácil, mas como é possível superar qualquer problema, né, nessa jornada, onde eu liberei a segunda aula hoje. Quem não viu ainda, tem um link aqui na bio do meu Instagram, que vai te levar lá para a página, e tem as aulas lá, onde eu falo um pouco de tudo aí, dessa possibilidade de superação, e mostro a relação existente entre felicidade e superação, né? Porque as pessoas sempre falam que, poxa, tem que matar um leão por dia, que tá difícil, e reclamam demais daquilo que já tem, mas se esquecem que daquilo que elas reclamam pode ser o sonho de outras pessoas, e na verdade acaba sendo, é de verdade o sonho de muitas pessoas, né? Como talvez você tenha Exatamente. passado por isso agora. Você já acabou de até pensar em sair do emprego para poder voltar para a sua zona de conforto, mas você viu que tem mais capacidade agora de poder abranger novos horizontes antes de pensar em desistência, né? Exatamente. E é uma outra coisa que eu aprendi com você. Colocar o pezinho fora da zona de conforto e fazer crescer a sua bola. Então, se sua bola de tênis, sua zona de conforto é uma bola de tênis hoje, você coloca o pé lá fora, aprende uma habilidade nova, volta, vira uma bola de futebol. Depois você aprendeu outra habilidade, virou uma bola de basquete e até uma bola de pilates. É isso aí, cara. Tá vendo? Eu O estudei processo, direitinho o curso. esse é o processo de aprendizagem, né? O Rafa é um aluno esforçado aí, dedicado no processo todo. E que me deixa muito feliz, Rafa, porque as pessoas quando me veem, elas já têm uma impressão.
mas só quando me conhecem, sabe, de tudo que eu faço e de tudo que eu falo, elas têm essa impressão, essa certeza de que, poxa, se é tanto assim, eu preciso rever os meus conceitos a maior parte das vezes, né? E eu não me importo de me mostrar dessa forma, não só na forma física que eu tenho hoje, mas de uma forma não educacional, mas usar isso para mostrar para as pessoas que, poxa, se um cara consegue viver dessa forma e ser feliz desse jeito, sabe, aceitando, aprendendo com tudo o que passou e que sofreu, e cara, não fui só eu que sofri, meu irmão foi para lá, teve que tomar decisões assim, mirabolantes do nada e deu certo, sabe, é uma segunda chance, é uma chance de recomeço, é uma superação, tem vários nomes para o que aconteceu. E hoje eu faço questão de mostrar que esse ciclo é possível, porque, cara, se eu, com todo o meu comprometimento, deficiência e tudo mais, passei e venci, eu acho que eu consigo ensinar as pessoas como é possível fazer tudo isso acontecer. Né? E é esse o efeito que você está sentindo agora. Né? Talvez tenha tido esse impacto durante algum momento que me conheceu, mas aí começou a ver os meus vídeos e ver como faz, como é que eu faço tudo. E foi impressionante o resultado disso, né? E eu sempre comento com você que foram vários vídeos que eu assisti e cada live que eu assisto aí no seu canal e super indico para todo mundo é um aprendizado de a live com seu irmão, a live com sua mãe, a live da sua história. Então é um aprendizado que muitas vezes quando eu estou num momento assim que eu estou me pegando triste, estou aqui solitário, quero fazer alguma coisa para me inspirar. Muitas vezes eu vou no canal do Renato aí e assisto Olha uma só. live e é sempre um aprendizado novo, um crescimento e super indico para todo mundo. Minha mãe também já assiste, eu já estava empolgada Olha com a só. live do Renato. Assim, que horas que vai ser a live com o Renato? Eu fiz questão de apresentar para minha mãe, para meu pai, para meus Que irmãos, legal. porque Olha, tá vendo a gente realmente então? tá vendo a gente. Tá aí, um abraço, mãe. Cadê a mãe do Rafa? Manda um oi pra gente Chama a aí. Nilda. Oi. Neuda, que bom. É isso aí. O povo de Minas é assim, né? Lá, minha mãe também. Minha mãe tá lá com a minha avó em Sacramento, em Minas. Sua avó, uma gracinha de Tá pessoa. Eu lá. vi ela na live com sua mãe, que ela apareceu lá bem, bordando os crochês dela lá, bem tranquila, toda Faz feliz. o tricôzinho dela. Ficou Que legal. Ô, Rafa, então vamos lá. A gente sempre fala que esse ponto de inflexão, nesse processo todo, a gente vai aprendendo com o processo e vai sempre tentando evoluir com isso. Me fala, quais são os pontos importantes que você vê hoje no Rafa mentalmente fortalecido depois desse processo todo? assim, o ponto mais importante que eu vejo hoje é de valorizar e agradecer cada momento. Então, hoje, muitas vezes eu pegava e ficava reclamando. Hoje, eu agradeço e vejo o lado positivo das coisas. Então, igual você fala, por pior que seja o problema, por pior que seja a situação, tem um ponto positivo, tem um lado positivo que você pode pegar ali e falar assim, qual que é o lado positivo? O que essa situação está querendo me ensinar? Então, isso me fortaleceu muito para enfrentar os desafios e seguir aí o processo da vida, que vai ser um eterno aprendizado. E às vezes a gente quer buscar uma solução imediata, uma felicidade imediata, uma conquista imediata, mas é um processo e esse processo existem fases e essas fases sempre vão voltar e vão retornar, igual você fala, buraco na rua. A primeira vez que você passa no buraco, você vai com tudo, com o carro, e estraga o carro lá e xinga. Depois você já desvia do buraco, depois você já muda de rua, e quando você encontrar um buraco de novo, não vai te afetar tanto. Então, eu acho que são esses pontos chaves que fez a diferença na minha, E assim, nesse depois processo. disso tudo que você viu, nesse ponto que você está hoje, como você encara qualquer outro tipo de, vou falar problema, mas qualquer outro tipo de situação não agradável? Qual é a tua ótica agora? Tudo bem que você ainda está passando pelo processo, mas como você vê, eu vou falar assim, dificuldades ou coisas não agradáveis ou problemas que acontecem? Como é que o Rafa vê isso hoje, depois Então, do processo? primeira palavra que vem na minha cabeça é um problema temporário ou definitivo? O
que muitas vezes a gente encarava problemas temporários como definitivo, achava que ia morrer com um problema pequenininho. Aí você vê que é um problema temporário, que ele vai passar. Então, esse é o primeiro ponto que vem. Então, é só um problema e vai passar. E depois eu encaro o seguinte: qual que é a fase que eu estou hoje nesse problema? Qual a fase do processo que eu estou enfrentando? Daquelas 7 fases que você fala dentro do curso. Então, eu identifico ali, qual que é a fase. E, além disso, o que eu posso fazer aqui? Qual que é a solução? Qual o ponto positivo? Em vez de eu focar no problema, eu vou focar na solução. Então, e sabendo qual é a fase que você está, sabendo quais são as próximas possíveis fases, isso te ajuda de alguma forma a passar pelo processo todo? Ajuda, porque você já consegue pensar lá na frente, saber que vai existir uma próxima fase e que vai existir uma evolução ao longo de enfrentar esse problema e da superação desse problema, e que muitas vezes, quando você não conhece essas fases e não identifica, você vai ficar muito tempo sofrendo naquela fase que você está, achando que só existe ela. Então, quando você identifica que existe as fases, que é um processo, que é questão de tempo e que é questão de você solucionar e superar aquele momento, aquela fase, aquele problema, você consegue ver essa luz no fim do túnel e ver essa saída no fim do túnel que você falou. E quem não tem esse conhecimento vai ficar parado, reclamando, achando que aquilo ali é para o resto da vida, para sempre, num problema temporário. Cara. Eu sinto assim, me sinto totalmente realizado, porque é um aluno aplicado aí, né, cara? Um aluno que passou pelo método e que pôs em prática realmente, e é a prova de que isso funciona. E eu já sabia que isso funciona porque eu passei por isso, entendeu? Talvez eu tenha passado por uma fase, por essas fases, de uma forma mais profunda, mais íntima, mas são as mesmas fases para qualquer tipo de problema, né? Lembra que a gente fez um exercício de poder sair da pessoa, sair do Rafa e olhar quem era aquele cara, dar palpite na vida daquele cara? Aquilo traz muita maturidade para a gente. E o segundo exercício que eu pedia era para a gente elencar aí o que de bom aconteceu na sua vida nesses últimos 3 meses, mesmo nesse processo todo de pandemia e tudo mais que a gente está vivendo. Como é que foi essa experiência para você? Como é que você... Foi muito gratificante essa experiência. Quando você fala para sair do Rafa e olhar como ele é de fora, às vezes você consegue perceber ali seus pontos fortes, suas qualidades, seus defeitos, seus pontos de melhoria com muita clareza. Então, por exemplo, quando você fala assim, imagina você no bar com os amigos, como seria o seu comportamento? Eu consegui imaginar a situação e ver como que eu sou, o momento que eu fico tranquilo ali, conversando, feliz, e no momento que eu fico retraído, constrangido. Por exemplo, quando tem uma pessoa diferente na mesa, eu fico mais na minha e tal. Quando eu estou à vontade, eu sou outra pessoa. E consigo identificar, talvez, no trabalho, por exemplo, como que é no ambiente do seu trabalho, com seus colegas, os momentos que eu estou indo bem e os momentos que eu tenho que melhorar ali. Que às vezes você ou está procrastinando ou está deixando de fazer uma tarefa que está te prejudicando ali. Já aprendeu com todas as ferramentas, né? E na verdade, só para explicar para as pessoas, esses são 2 exercícios que promovem, né, um treinamento mental, um desenvolvimento mental para a gente procurar por coisas boas, né, para ver o lado bom da coisa, mesmo em situações difíceis. Porque se a situação tá boa, tá tudo muito bem, não tá faltando dinheiro principalmente, e a situação é boa, é muito fácil a gente dar risada, fazer amigo e tá tudo certo. Agora, quando a situação não é tão boa, olha só, não estou nem falando de situação ruim ou crítica ou problema sério, definitivo. Quando a situação não é tão boa, aí sim é difícil a gente olhar o lado positivo disso tudo. A gente sempre fica esbarrado, sempre fica bloqueado pelo lado negativo, e aquilo te impede de tentar achar o que é de bom, que também está acontecendo, ou aconteceu antes ou depois daquilo. Então, um problema não pode apagar um monte de coisa boa que está acontecendo também com isso. Por isso que eu peço para os alunos a procurarem esse exercício que a gente faz há muito tempo e que nunca teve tanto sentido quanto agora, porque a situação mundial é negativa, né? Então as pessoas falam até para mim, quando eu falo
desse exercício agora falam, cara, nos últimos 3 meses não aconteceu nada de bom. Ou seja, está bloqueado pela negatividade, pela situação ruim. Né? E eu treino os meus alunos, eu treino vocês, é um processo mesmo de desenvolvimento mental para procurar por soluções e ver o lado bom da história, mesmo em tempos não agradáveis. Não faz sentido? Como é que foi? Você começa a ver a coisa de um jeito diferente. E outra coisa, é aquilo que você fala no curso também. Quando você coloca no papel, você consegue ver a sua evolução e a sua transformação ao longo do tempo. Então, muitas vezes a gente está evoluindo e está acontecendo tanta coisa boa nos últimos 3 meses, que se você não parar, não colocar no papel ali, você não vai ter como ter essa memória visual, fotográfica que você sempre fala. Então, quando você coloca no papel, Exatamente. você começa a listar ali, você fala assim, não, aconteceu tanta coisa boa que eu não estava nem percebendo. Então, a gente deixa a vida passar, tem um problema pequenininho que fica te incomodando ali um tempão, mas o tanto de coisa boa, o tanto que você está evoluindo e progredindo na vida, você não comemora, não celebra essas conquistas. Então, esse exercício trouxe essa visão, assim, para você celebrar. E a prova disso, Rafa, olha só, me responde uma pergunta. Como é que ficou a relação sua com as pessoas, eu disse assim, as mais íntimas, próximas de você? Família, namorado, tudo mais. Como é que ficou essa relação depois que o Rafa soube que tem uma saída por aí e está fazendo o possível para transformar toda esse mundo ao seu redor? Como é que ficou a relação com as pessoas mais próximas? Melhorou muito, ficou mais afetivo, assim, mais próximo. E o importante dessa relação, assim, que eu senti a diferença, é que você não se reclamando, sua autoestima já fica melhor, você está evoluindo ali, buscando sempre a solução, então isso já ajuda, e você consegue ajudar as outras pessoas, que é aquilo que você fala. Quando a flor sai do caule, ela melhora o ambiente ao seu redor. Então, quando a pessoa passa por um processo desse de transformação, não só ela vai ser transformada, como os ensinamentos também são passados para as pessoas do convívio dela. Então, essas pessoas vão ver a diferença em você e vai começar a fazer diferença nelas. Então, contagia o ambiente. Que bom, né? Por isso aí que até a tua mãe está me assistindo agora, então. Tá. Que bacana, cara. Eu fico muito contente de poder criar esse envolvimento, né? E de influenciar positivamente na vida das pessoas. Isso é o que me deixa mais feliz e o que me dá mais combustível para continuar essa luta, né, Rafa? Porque eu sei que tudo que eu passei até antes do acidente me treinou, me preparou para enfrentar essa fase mais difícil da vida. E da mesma forma que eu achava que tudo que eu tinha vivido foi para me preparar para mudar para um país muçulmano e começar de novo, na verdade, aquilo estava sendo só mais um passo para me treinar para eu poder enfrentar tudo isso que eu passei agora. Então eu acho que isso também foi uma outra passagem, uma outra preparação para eu ter um outro objetivo maior do que esse. Então não para nunca. E é por isso que hoje eu costumo falar, né, que eu abro os microfones aí e falo literalmente sobre tudo que eu passei, porque, cara, eu não tive ninguém, quando eu mais precisei de ajuda, claro que eu tive a minha mãe, minha família toda e tudo mais, mas eu não tive ninguém que sentasse do meu lado e que tivesse passado por um problema crítico o suficiente para me falar, Renatão, cara, a sua vida mudou, vai ser assim, você vai precisar de tal coisa, você vai passar por tal coisa. Então eu tive que aprender tudo sozinho. Então é por isso que eu vou até as pessoas que eu falo e que eu faço questão de poder conversar para ajudar o máximo que eu puder, porque é uma coisa que eu senti muita falta, cara, muita falta. E quando eu vejo um resultado desse, igual você está tendo, e uma impressão dessa, eu fico muito contente, cara. Fico muito, muito mais do que contente, né? É um prazer. Eu tenho que agradecer aí por todos os ensinamentos. Eu falei com você realmente que quando eu comecei a busca por autoconhecimento e por esses processos de transformação, igual coach e palestras motivacionais, é muito aquilo. Faça o que eu falo e não faça o que eu faço. As pessoas falam simplesmente da boca para fora. Mas quando eu te conheci, que eu vi que realmente você passou e se transformou nesse processo, é uma vivência, uma experiência. E você
toca realmente, é aquilo que você fala com o coração. Então, toca o coração ali, todos os seus exemplos e todas as suas palavras vão lá no fundo. Então, isso eu acho que fez toda a diferença e é o que eu levo hoje para quem eu gosto, para quem eu amo, para amigos, família, que sempre recomendo aí assistir e Que conhecer a legal. história do Renato e o curso também, que é muito Olha bom, só. vale a pena. Então me fala aí, qual foi a maior impressão de alguém, né, ao seu redor aí, já teve, sabendo, né, da sua jornada toda aí, te vendo nessa fase de melhora e vendo a rosa já perfumando todo o ambiente? Não, difícil. Maior impressão? Não, eu acho que é Ou essa. uma Eu acho que impressão o, positiva? o maior ganho é sempre estar vendo o lado positivo das coisas. Buscando ver, buscando solução, igual eu sempre. Uma pessoa que chegar perto de mim hoje para reclamar, para falar de problema e tal, eu vou virar e falar assim: vamos buscar a solução? Vamos focar na solução em vez de focar no problema? Eu acho que isso foi o maior ganho, assim, focar sempre na solução e não no problema. Então, isso eu tô e a reclamação foram os dois grandes ganhos aí que eu tô levando para mim, mesmo assim. Mas e aí, nas pessoas, o que alguém já te relatou de ver um Rafa diferente, de ver um Rafa. Vale até a Ah, mãe falando agora. A mãe sempre vê, né, a coisa boa. então, hoje eu Você já tô teve alguma dessa experiência de alguém falar que, poxa, Rafa, o que aconteceu que você está mais feliz ou mais leve, mais, enfim? tive experiência de uma pessoa me falando que eu estou realizando mais, que, por exemplo, de ficar falando, eu não consigo, eu não dou conta, ou estou passando por dificuldade, de virar e falar assim, olha, desse tempo de 3 meses para cá, olha o tanto que você já realizou, olha o tanto que você já melhorou, já cresceu. Então, nessa diferença que contagia aí, assim, dessa mudança, até em tomada de decisão problemas ou situações que eu ficava mais travado, hoje eu já tomo decisões mais rápido ali e encaro apenas como um problema temporário ali e resolve-se. Que bom, cara. Você já entendeu que entender todos esses problemas, aprender com eles, né, e superar a cada passo, a cada decisão, enfim, que você tem na vida, isso sempre vai te dar mais força do que desistir. Esse era o processo. Você passou, na verdade, por um treinamento mental e totalmente lícito, né? Porque as pessoas falam, pô, o cara vai entrar na minha mente e transformar tudo. Mas eu falo isso desde o começo do curso, que é realmente um treinamento mental, um fortalecimento mental para transformar desistência e comodismo em resoluções, né? Em poder saber que você sabe do processo, sabe como faz, e em vez de desistir, pode superar. Esse é o processo todo. Você sentiu, É então, aquilo hoje você sente que isso faz sentido? Para faz pensar? sentido. É aquilo que você fala, se existe 1% de chance, pode ser difícil, mas é possível, então vamos fazer, vamos correr atrás aí, que tem 100% de esforço aí para fazer dar certo. Exatamente, né, cara? É isso que as pessoas às vezes têm o ponto de desistência, né? Porque se é muito difícil, não é para mim, eu não consigo, eu não posso, começam a explicar o porquê não conseguem aquilo, porque não querem fazer aquilo. E esse ponto de desistência é um ponto muito crucial, porque cada vez que você faz isso, você está treinando a tua mente a se proteger de alguma forma negativa, a desistir, a não se comprometer, ou a procrastinar, ou a simplesmente achar que não é capaz de fazer alguma coisa. E olha só, você fez engenharia, você passou num concurso público, você tem a sua vida toda, né? E algumas coisas podem ter mudado um pouco de direção. Talvez o foco tenha, quando você consegue tudo aquilo que você quer, aí fala, poxa, e mais o que agora, entende? Então talvez seja um ponto de aprendizado, mas a gente sempre volta para o fundamento e aprende com tudo isso para que isso, né, o buraco na rua, não te derrube mais, não te decepcione mais. E esse é o processo de treinamento mental que eu forneço para que as pessoas passem, né? Não que eu obrigo as pessoas a passarem, mas que desenvolve. E é muito legal ver você falando isso e ver que, de uma forma ou de outra, isso está funcionando e tem uma influência bem positiva na vida
de alguém, né, cara? Isso, para mim, isso tudo que eu faço fizer sentido para uma pessoa, eu já fico muito mais do que feliz, né? Eu recebo muitas mensagens e muito elogio por aí para saber que funciona, o processo é esse. Por isso que eu falo com tanta certeza. Isso aí. Renatão, deixa eu te perguntar uma coisa. Com toda essa experiência e toda essa vivência de vida, é uma pergunta que eu faço sempre para as pessoas. Qual conselho você daria aí para o Renato de 20 anos atrás, por exemplo? Hoje, com a cabeça que você tem hoje, que a gente muda muito. Eu faço isso que eu me pergunto. Eu falo assim, não, se eu fosse começar hoje, como que eu começaria com minha experiência? O que que eu fiz, onde que eu errei, onde que Olha eu só, acertei e o as que daria pessoas que para fazer? passam, as pessoas que passam por um problema como eu passei, né? O conselho que quando eu pergunto isso para as pessoas também, me respondem assim, cara, eu nunca andaria de moto, né? Uhum. Porque o meu acidente foi de moto, né? Mas eu já levei tombo muito pior de bicicleta, cara, e no meio do nada, que se eu tivesse sofrido um acidente desse, seria pior de socorrer ou enfim, né, eu não teria sobrevivido. Então eu acho que nada acontece por acaso. E sempre olhando o lado bom da situação, essa pergunta que você me fez, olha só como faz sentido o trabalho todo que eu faço, né? A gente olha para trás e fala assim, poxa, se eu pudesse dar um conselho para o Renato lá, que entrou na faculdade, que estava cheio de sonhos na vida, né, há 20 anos atrás, qual o conselho que eu daria para ele? Sabe, eu costumo olhar pelo lado positivo, cara. E eu falo assim, meu, tudo que deu certo eu teria feito com mais intensidade. Sabe, eu teria amado mais tudo o que eu fiz na vida, inclusive a parte de esportes, a parte de bike, todas as loucuras que eu já fiz com viagens para poder conhecer um lugar ou pedalar em algum lugar, enfim, né? Eu diria cara, eu fiz bastante coisa e eu sou grato por ter conseguido ter feito, né, bastante coisa na vida até o meu acidente, que me limitou potencialmente. Eu estava no auge da minha vida profissional e da minha vida pessoal também. Eu tinha 33 anos, tinha acabado de fazer 33 anos e foi um choque muito grande. Então, se eu pudesse dar um conselho para aquele cara lá atrás, eu entendo a situação, eu estaria no mesmo lugar hoje. Mas se eu pudesse ter dado um conselho, como a gente não vem com o manual da vida, né? Eu diria assim, cara, viva mais intensamente cada momento desse, porque aos 33 anos alguma coisa grande vai acontecer e vai mudar. Como aos 26 anos, uma coisa grande aconteceu e eu fui convidado para trabalhar numa empresa lá na Indonésia, do outro lado do mundo, e atravessei o mundo para fazer isso e consegui, fui lá e venci, entendeu? Então esses pontos são os pontos mais relevantes. Eu faria tudo de novo, eu usaria esses momentos para me dedicar mais a mim mesmo, para me desenvolver mais, e talvez se eu não comprasse a moto, não andasse de moto, isso pudesse ter sido de uma outra forma ou de uma outra grandeza. Mas a vida me trouxe por todos esses caminhos e me preparou para eu estar onde eu estou hoje, exatamente onde estou hoje, podendo ajudar as pessoas. E hoje, o que te motiva, assim, diariamente, quando você acorda, assim, você fala assim, cara, me motiva todo dia é isso. O que que é essa Rafa, motivação o diária? que me motiva todo dia são pessoas como você, cara, que absorvem o que eu tenho para ensinar, que vê eu não diria potencial, mas que identificam e falam, poxa, olha o que o cara passou, olha o que ele está ensinando, isso pode ser útil para mim. Tá? E me sentir útil para outras pessoas me tem, assim, me deixa um brilho no olhar, porque eu posso ver, como eu disse, né, minha filha vendo isso também, não está me escutando falar só. Ela vê que, poxa, olha só, é o meu pai ainda fazendo isso. Então isso me dá um ânimo muito grande e de ver pessoas como você se sentindo aí potencialmente mudadas através do meu processo, né, de tudo que eu passei e de tudo que eu ensino hoje. E obrigado, cara. Vai aqui uma gratidão, porque você é uma dessas pessoas que realmente me motivam a sempre me desafiar mais e me convencer de que eu posso ainda mais, mesmo que sem sair do quarto hoje, né? E qual que é seu desejo, assim, agora? Eu acredito que eu sei a resposta, que é, qual que é seu maior Diga lá o que desejo você hoje acha aí? que eu desejo mais hoje. É transformar mais vidas e alcançar mais pessoas. É isso aí, Então, cara. tocar mais corações. Poder ajudar o máximo de pessoas que eu puder
por esses motivos. Primeiro, porque eu não tive ninguém que me ajudasse quando eu mais precisei de ajuda. E ninguém que eu falo, né, de novo, eu tive minha mãe, tive um monte de gente que meus caras foram lá do outro lado do mundo me buscar e me trouxeram, entendeu? Mas eu não tive ninguém que sentasse do meu lado e que tivesse passado por uma reação, um problema sério ou uma situação muito difícil e falasse, cara, tem uma luz no fim do túnel e tem uma saída lá. Vamos, porque dá para sair, dá para fazer, sabe? E muitos desses momentos seriam diminuídos porque, cara, você chega numa situação tão ruim e tão não agradável que você pensa em desistir da própria vida, né? Seria melhor que se você fosse, seria melhor que se você não estivesse aqui, porque vai dar trabalho para todo mundo. Olha o trabalho que meu irmão teve, olha o que aconteceu, entendeu? Então tem uma hora que a gente vira a chave e fala, poxa, que legal, eu vejo hoje os meus pais me vendo fazer o que eu faço, a minha mãe tá aí, ó, tá falando aí já, e se sentem felizes, se sentem, enfim, né, felizes por me ver com toda essa debilidade, podendo produzir o que quer que seja, né? Exato. Então, esse Meu pai orgulho também aí. tá aí, ó. Meu pai também tá me vendo por aí. Cadê, pai? Manda um dedão aí pra gente ver. Ele não tinha E nem o Instagram, cara, no começo. Aí fez lá, como é que eu faço um Instagram pra ver as lives? É muito Aí botou orgulho, lá. né? Para o pai, para a mãe, para a família ver. Se é orgulho para a gente, cara, eu, como amigo que eu me tornei aí depois do processo, eu posso dizer que eu sou hoje um amigo, considero pra caramba. Que bom, cara. Ver um orgulho assim do seu sucesso, da sua superação, acho que isso traz uma energia. Você tem essa energia assim que passa para as pessoas, que transmite, de ver você falando dessa energia, dessa força de vontade, que muitas vezes a gente fica reclamando e não tem. Se você tivesse que emprestar uma qualidade para alguém, que qualidade sua você emprestaria? Cara, eu costumo dizer assim que a única coisa que me sobrou foi a cabeça, literalmente, né, cara? Porque do pescoço para baixo eu não tenho movimento voluntário nenhum, né? É claro que ainda funciona, né? Dá para o coração, o pulmão e tudo mais, graças a Deus, né? Hum, Mas eu diria que uma das maiores qualidades, cara, é a persistência. A persistência em tudo aquilo que você deseja, aquilo que você realmente quer. Porque se é possível, olha só, pode não ser fácil. E eu sou a prova disso, porque eu tinha perdido já 32 quilos, eu estava cheio de infecção que eu peguei lá na Ásia, eu estava ligado no respirador mecânico, eu estava com uma febre que não baixava por nada, eu tinha tipo menos de 1% de chance de chegar vivo no Brasil. Os caras fizeram até um atestado de óbito para me levar lá, porque se eu viesse a óbito no voo, ia ter que ter um documento, a, a parte médica, na burocracia médica faz isso. Então, e a minha mãe falou assim, não, vai buscar porque ele gostaria de tentar, e a gente conhece ele, tipo, empacota e traz, e vamos ver o que dá. Se eu ficasse lá, eu teria morrido, se eu poderia ter morrido no voo, e cara, não morri. Então, eu acho que a persistência daquilo que a gente quer, baseado naquilo que a gente conhece, é o mais importante. Então, eu digo às pessoas, nunca desista das suas prioridades. E pode me usar aí, talvez, como veículo ou como combustível, para você saber que, cara, quem quer vai lá e faz. Tá? Com um pouco de sorte, com muita mudança disso, mas persiste naquilo que você quer e faz acontecer. Esse é o meu legado aí. Tá show. bom, cara, nós estamos aqui no tempo já. Nós temos 5 minutos só. Eu queria já de antemão aqui te agradecer, né, cara, pela participação nesse projeto. Fazer um convite para quem está escutando a gente aqui, que essa live vai estar na plataforma também, onde eu estou pondo as aulas dessa semana, tá? Da jornada sobre o segredo da superação. Aqui no link, na minha bio do Instagram tem um link, é só clicar lá, vai ser direcionado para essa plataforma e lá tem todas as indicações. É um convite aí para todo mundo que quiser saber um pouco mais desse processo todo de superação que eu ensino. E queria que você fizesse aí as recomendações finais, te agradecendo todo mundo que está aí. Então, primeiro agradecer a todo mundo que está aqui assistindo, parou o tempo para ouvir um pouquinho do nosso papo. Espero ter passado um pouquinho do que eu vivenciei aí no processo de transformação do seu Foi o mais curso. importante de hoje. Aí, outra coisa que fez diferença para mim
nesse processo todo é agradecer a importância de ser escolhido. Eu acho que foi dentro de tantos alunos, foi uma honra ser escolhido. É sempre um prazer vir aqui falar com você e sempre que você me liga, manda mensagem, a Prazer é gente todo meu, conversa cara. aí. Tem um prazer que eu já falei, que essa energia sua transmite aí. E falar para quem não conhece a sua história, vale a pena porque conhecer, clicar no link da bio, ver os vídeos e as lives também que estão no seu Instagram, no seu YouTube, acompanhar o seu canal diário aí, que fez diferença na minha vida e vai fazer diferença na vida de muita gente aí. Eu tenho certeza Amém. que esse Tomara. projeto maravilhoso vai longe aí. Você está de parabéns pelo projeto, por todo o Tomara. processo e Esse é o realmente ponto mais importante para mim. Para quem vai quiser chegar saber da longe. minha história um pouco mais com mais detalhes, tem um vídeo aqui no Instagram que chama Superação. É só procurar lá embaixo. Tem um videozinho que eu fiz contando com mais detalhes aí tudo que eu passei. Fica o convite aí. Rafão, é isso, cara. Muito obrigado pela sua dedicação aí, pelo seu tempo para participar no meu projeto agora e para mostrar para as pessoas que tudo que eu ensino, cara, faz sentido e que isso tem mesmo um resultado positivo na vida das pessoas porque você se identificou com isso e passou por isso. Cara, gratidão eterna por essa, não só ajuda, tá, por estar participando do curso, mas por fazer o meu trabalho valer a pena, cara, entender que isso é possível e que vale a pena. Gratidão, muito obrigado, Renato, por tudo, por todos os ensinamentos aí, pela oportunidade de estar aqui também. A gente vai continuar se falando aí ao longo do processo. Com certeza, cara. Gente, muito obrigado pela participação de todo mundo. Mandem as perguntas pelo direct, tá? E lembra que a segunda aula já foi liberada hoje. Sexta-feira tem a terceira aula dessa jornada, onde eu mostro, né, essa relação entre superação e felicidade. E tá o Rafa aí para provar tudo isso. Rafa, um grande beijo, fica com Deus. Falou, fica Sorte e com sucesso Deus. sempre. Obrigado. Um abraço, pessoal.